Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Em 2020, Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro atleta de desportos coletivos a ultrapassar a marca dos $1.000 milhões em ganhos na sua carreira. Muito esse dinheiro não foi ganho só dentro de campo e, graças a uma sociedade altamente mediatizada, resultou, por exemplo, das transmissões, dos direitos de imagem ou de patrocínios. Por isso, é difícil de imaginar que no mundo antigo alguém tivesse conseguido tal proeza. Mas aconteceu. O homem que o conseguiu chamava-se Caio Apuleio Diócles. Terá sido o atleta mais rico da história e terá ganho mais de 35 milhões de sestércios, o equivalente a mais de $11.000 milhões atuais. Cansa só de dizer. Agora, não se deixe enganar pelo nome. Um feito destes só poderia estar ao alcance de outro português, evidentemente. É que Caio Apuleio Diócles nasceu em 104 d.C. em Lameco, capital da Lusitânia, província de Emérita Augusta. Ou, por outras palavras, nasceu em Lamego, Portugal. Acredita-se que tenha começado a competir por volta dos 18 anos na Catalunha e rapidamente ganhou uma reputação boa o suficiente para ser convocado para a Liga dos Campeões em Roma. Era em Roma que tudo acontecia. E se já viu Ben-Hur, por exemplo, sabe que nada era mais cativante e dramático para os antigos romanos do que as corridas de bigas ou quadrigas, ou seja, carruagens puxadas com 2 ou 4 cavalos. Claro que havia os gladiadores, mas as corridas com cavalos eram qualquer coisa de extraordinário. E os imperadores fartavam-se de organizar todo o tipo de jogos para aumentar a sua popularidade e prestígio entre as massas. Tudo era muito solene, com rituais altamente elaborados que, por norma, começavam com uma procissão pelas ruas de Roma em direção ao Circo Máximo. E quando lá chegavam, 200.000 espectadores sustinham a respiração até ao início das corridas e ao drama que se seguia. Tal como no desporto automóvel, até há poucos anos, muitos dos espectadores estavam mais interessados nos acidentes do que na corrida propriamente dita. E eles estavam sempre a acontecer. As carruagens partiam-se. Os homens eram cuspidos e muitos ou eram pisados pelos cavalos adversários ou então ficavam presos nas rédeas e eram arrastados para a morte pelos seus próprios cavalos. Era um horror. E a maioria dos condutores de quadrigas estava morta por volta dos 20 anos. Mas era essa imprevisibilidade que os romanos adoravam. Portanto, quando vê o Neymar a rebolar no relevado, relativize. Aqui a coisa era muito mais dura. Porém, houve um homem que se destacou entre os demais, o nosso Caio Apuleio Diócles, que não apenas sobreviveu a uma carreira de 24 anos, como também acumulou uma fortuna que era 5 vezes o rendimento do governador romano mais bem pago e o suficiente para alimentar toda a cidade de Roma durante um ano. No entanto, ao contrário do estatuto dos atletas mais bem pagos de hoje, e apesar do prestígio das corridas, estes condutores de quadrigas, os famosos aurigas, eram cidadãos de classe baixa ou escravos. Porquê? Porque competir descaradamente por dinheiro era social e moralmente vergonhoso. Excluía-os dos privilégios de plena cidadania ou de ocuparem cargos públicos. Portanto, apesar de serem celebridades, não tinham grande ascensão social e estavam no mesmo patamar dos atores, das prostitutas, dos gladiadores ou dos coveiros. Caio Apuleio Diócles não se deve ter importado muito com isso e reformou-se aos 42 anos. Comprou uma boa extensão de terra no interior da Itália e viveu lá com a sua família o resto da vida. Afinal, $11.000 milhões atuais davam para muita coisa. Em suma, o Caio, no século II, não ganhou dinheiro com patrocínios ou direitos de imagem, só porque não existiam, porque não se tinha importado nada. Teve uma carreira de mais de 20 anos, sempre no topo, e todos os seus ganhos vieram das mais de 4.000 corridas em que participou e dos prémios das quase 1.500 que venceu. O gladiador ou o Ben-Hur foram meninos ao pé do nosso Caio.
Pense nele da próxima vez que vir algum destes filmes.